A Comerciante Viajante, escrito por Rofepe e jogado por Nakema. O som dos cascos e passos chegam aos ouvidos de Nylon, uma elfa escura que nunca soube o seu segundo nome. Seus cabelos brancos dançam a leve brisa do ambiente enquanto se debruçam em uma pequena janela pouco aberta na carruagem que agora mora. Olhos dourados que, se vistos no escuro, certamente brilhariam. O interior da carruagem impressionaria qualquer um que não costuma viajar por esse meio. Um cheiro gostoso de flores que, para um olfato despreparado, diria que é doce demais, chegando a ser incômodo. Mas para Nilo, este é o cheiro de casa. De todos os cheiros que ela já sentiu na vida, nada é mais agradável e seguro que este aroma. Ele representa o cheiro das suas noites mais confortáveis e também o cheiro que segue cada um de sua família adotiva. Diferente de Nilo, sua família adotiva tem peles claras e brilhantes, cabelos escuros e loiros e olhos verdes e azuis. E mesmo que eles também tenham orelhas pontudas e olhos de gato, ela sabe muito bem que eles são muito diferentes dela. Ela nunca questionou esse fato. Sua mãe adotiva tem olhos escuros e um cabelo tão escuro como a noite. Ela usa um lindo colar de várias gemas pequenas e preciosas. Seu hobby é azul como uma azurita. Em partes, ele parece refletir o arco-íris. Como se pega num transe, ela sente alguém tocando seu nariz, com carinho. Nairo se sente tão segura que ela não duvida por um segundo que é sua mãe adotiva ou seus dois irmãos adotivos, mais novos. Assim como sua mãe, os dois têm olhos e cabelos escuros. Um casal que tem quase a mesma idade em aparência, mas pela longevidade élfica, é claro que eles têm pelo menos 30 anos entre eles. Quando Nailo vira seu rosto para o dono daquele dedo que tocou seu nariz, ela vê sua mãe usando suas roupas casuais de casa. Por mais que eles não estejam vendendo seus produtos ou trabalhando, ela nunca tira aquele colar lindo ou seu hobby. Na verdade, Nalu nunca teria visto eles sendo lavados ou rasgados em nenhum ponto nos longos anos que ela passou nessa família. Desde criança, aquela mulher tem o mesmo aroma, voz, sorriso e carinho. O sentimento nostálgico de ver sua mãe adotiva como sua mãe real, pois ela nunca deixou de fornecer um porto seguro para Naila. Andrea, a mãe de Naila, se aproxima dela e fala: Está dormindo acordada de novo, é? Naila responde: Não, eu só tô contando as marcas da estrada. Contando. Tô vendo. Então, por quantas já passamos? Umas 10. Talvez 15. Nós acabamos de passar pela 30ª. Você sabe onde a gente tá? A gente tá chegando na cidade das tulipas, então... Não? Nós estamos chegando na cidade dos mortos, Nilo. Andrea abre uma cortina do outro lado de Nilo. A carruagem é grande o suficiente para que duas pessoas, lado a lado, possam estender seus braços completamente e tocar a palma um do outro, e suas palmas externas tocariam nas paredes da carruagem. Quando a cortina é aberta, uma onda forte de luz solar atinge Nilo em sua face, o que faz ela desvairar, se sentindo tonta e confusa por alguns segundos. Um pouco depois de seus olhos se acostumarem novamente com a nova claridade do cômodo, Nile é capaz de ver o lado de fora, cheio de árvores mortas, escuras e algumas completamente secas. Mas estar morto ou morrer nessa terra tem outro significado. O chão que se vê do lado de fora é cinzento e lamacento. O caminho que eles estão passando parece até uma ponte que atravessa o pântano. Algumas árvores parecem estar regurgitando lama e líquidos pretos, como se fossem uma fonte. Então Nilo vê um pouco de movimento do lado de fora, longe no pântano que está escondido em um véu de névoa, permitindo-a ver apenas silhuetas. Depois de uma dezena de metros, ela percebe uma silhueta se formando no pântano. Nilo rapidamente força seus olhos e fecha-os com vontade. Em alguns segundos ela abre de novo e aquela silhueta não está mais lá. E nesse momento, sua mãe encosta a cortina novamente depois de perceber a frustração na face de sua filha. Nilo diz: Eu não gosto aqui, André. Nem eu, filho. Mas você deve ser atenta. Se ficar perdida e continuar olhando para o além, ou dormir sob as influências malignas desse lugar,
vai sofrer muito. Lembre-se disso. Sim, mamãe. Esse sempre foi um acontecimento comum no dia a dia de Naila. Mesmo com a longevidade élfica do seu lado, ela estaria longe de ter uma sabedoria necessária para sobreviver a um mundo hostil assim sozinha. Esses momentos também se tornariam lembranças preciosas de quando ela poderia se sentir completamente segura e amada, mas também não a tornaria ignorante às dificuldades que percebia sua família passando. Junto de sua família, que ainda teria seu pai, um homem que sempre andaria com um livro azulado em seu quadril, enquanto seus cabelos escuros e olhos escuros nunca estariam desfocados ou bagunçados, nem mesmo quando ele dormiria. Alguns dias, sempre que eles teriam um tempo juntos, seu pai passaria a ela todo o seu conhecimento, explicando as forças da natureza que guiam o mundo e como ela poderia manipulá-la caso precisasse. Trevoia fala: Isso! Então, quando as energias do ar e da água se juntam, desse jeito, você pode criar esse efeito. Dessa vez, ambos estariam dentro da Cidade dos Mortos, em uma noite calma e estrelada. Seria o tempo preferido de seu pai para ensiná-la todo tipo de coisas. Desde como usar as estrelas para descobrir o caminho de casa, como entender como o mundo funcionaria. Apesar de Nairo nunca ser boa nisso, ele sempre passava para ela. Usando seu livro aberto, Trevoia demonstraria para Nailo usando um pedaço de ferro e uma poça d'água, deixada pela chuva de ontem. Um truque que ele sabia fazer à vontade e poderia salvá-la de vários momentos caso ela entendesse bem como fazer. Seu livro começava a passar suas páginas freneticamente enquanto ele diria: Ailinit! E uma pressão grande e forte sairia de sua mão e passaria pelo pedaço de ferro. Várias descargas elétricas passariam entre sua mão e o bastão de ferro, e tão rápido quanto a luz, aquela força elétrica descenderia pelo bastão até a força d'água que estaria encostando. Nairo sentiu seu cabelo e seus pelos ficariam arrepiados no mesmo instante. Vários barulhos de pequenas descargas aparecem por aí, como se fosse o som de vários estalinhos explodindo no mesmo momento. O hobby azul marinho de seu pai ficaria parado por um tempo, se rejeitando a mover com o vento. Já o hobby púrpura de Nailo a deixaria desconfortável, como se várias descargas fariam que ela sentisse todos os seus pelos lutando contra o seu hobby, se arrepiando e levando uma vontade grande de fugir, correndo daquele lugar. Ao invés disso, Nailo ficou simplesmente paralisada por alguns momentos. Trevoia disse: desculpa, filha. Acho que foi demais, né? Por que você não tenta? Nairo responde: Tá. Ninite. Nairo diz com convicção, segurando a sua mão livre um orbe que seu pai havia lhe dado quando eles começaram a ter essas aulas juntos. Enquanto o cabo de ferro começava a soltar descargas elétricas entre sua mão, enquanto ela se dissipava pela água embaixo, diferente de antes, ela não ficou arrepiada ou amedrontada com o fenômeno. Pelo contrário, aquilo foi libertador para ela, magnífico e prazeroso. Nunca na vida de Nailo ela havia se sentido assim, poderosa e grandiosa. Trevoia diz: meus parabéns! Eu fiz isso? Sim, sim! Meus parabéns, filho. Parece que você tem um grande potencial para magia. O sorriso de Trevoia era rejuvenescente e alegre. Uma surpresa! Sua filha adotada tinha um dom que realmente era merecedor de uma festa. E assim eles fizeram por várias noites durante os anos, comemorando cada passo que Nairo dava em direção aos fenômenos mágicos do mundo, hoje tão raros e difíceis de serem encontrados. Eram momentos que os quatro especialmente tinham para si mesmos. Enquanto os irmãos mais novos de Nairo admiravam com olhos brilhantes e seus pais a elogiavam e davam os parabéns, nada no mundo poderia superar tamanha felicidade, e por si só, o sentimento de amor. Nairo não só ajudava sua mãe a construir tecidos finos e colares preciosos, ela também adorava ver os seus tios na hora de vender as mercadorias. Várias vezes saindo de fininho para acompanhá-los quando começavam a trocar os seus produtos na cidade.
dinheiro, gemas, animais, comida e runas. De tudo era vendido entre eles. Os elfos sempre ficaram muito ligados com as artes mágicas. Poucas são as raças do mundo que possuem a longevidade comparada aos elfos. E por isso, eles são os poucos que conseguiram manter as tradições artesãs da criação de runas, poções e gemas encantadas. Seu tio sempre usava um hobby preto. Assim como seu pai, ele tinha um livro em seu quadril que usava somente quando a situação ficava complicada ou estava negociando. Diferente de seu pai, que focava nas artes da criação de gemas e utensílios como lâmpadas mágicas, seu tio sempre trabalhava com papéis. De todas as carruagens, pode-se dizer que a dele era a única que parecia parada quando viajando. Os olhos verdes e cabelos dourados como o sol sempre chamavam a atenção de Nilo, por ser o único a possuir essas características em sua família próxima. Idiomentalis! Ele sempre diria quando começava a negociar as mercadorias com pessoas que não falavam o mesmo que eles, ou outros comerciantes que sua companhia encontraria e não falavam um idioma comum ou élfico. Mesmo assim, ele sempre conseguia entender o que estava acontecendo, enquanto Nilo só ficava perdida completamente. Algumas delas são idiomas perdidos no tempo e só os mais velhos conseguiam entender o que estava acontecendo. A nostalgia de poder falar com outras pessoas e realmente escutar alguém falando do mesmo jeito é libertador para muitos desses anciões. A sensação de que nem tudo se perdeu no fim do mundo. Até que um dia, seu tio se dirigiu diretamente a Nilo quando eles estavam negociando com alguns artesãos da Cidade dos Mortos. Anciões que buscavam glifos para proteger suas casas dos mortos. Nem todos conseguiam ficar protegidos atrás dos véus da cidade. Para uma pessoa desatenta, ela não perceberia quando ela saiu do véu quase transparente que protege a cidade incansavelmente. Todos os dias, muitos glifos são usados quando se precisa sair da cidade para caçar, ou mesmo para ter uma boa noite de sono. Cortman se aproxima de Nilo e fala: Hoje vou deixar que você tome conta das negociações. Quê? Mas eu não entendo o que eles estão falando. Eu sei que você anda treinando. Não precisa esconder isso. Pode tentar. Tá bom. Com a aprovação de seu tio, Nilo disse: Idiomentalis! Na mesma forma que seu tio, enquanto segurava um orbe que havia ganhado seu pai há muito tempo e sentiu seu rosto ficando mais firme, seus ouvidos ficando cobertos por um leve véu que só Nilo poderia sentir, bem como, em seus olhos, como uma leve película de água. Da mesma forma que seu tio, sua outra mão estava uma pitada de fuligem misturada com um pouco de sal. Assim que as palavras saíram da boca de Nilo e sua mão se moveu para cima, ela ficou vazia enquanto a fuligem e o sal subiram no ar e desceram sobre ela, criando o véu. Mas ela não sabia disso muito bem, pois estava só repetindo o que a vista viu. Isso é bom, você conseguiu. Agora deve conseguir me entender assim. Eu estou entendendo o quê? Em pouco tempo, Nilo entenderia, porque seu tio não estava falando em um idioma que ela soubesse, mas sim nas línguas ancestrais que não são mais ensinadas. Por mais que ela não entendesse os sons vindos da boca de seu tio, ela sabia o que significava. Quando o tempo foi passando, Nilo passou a ignorar o som, sem sentido, que passava pela boca do seu tio e se concentrou em saber o sentido do que ele queria passar. Mas ao responder, ela falava o seu idioma natural. Bem-vindos! É sempre bom ver os rostos dos velhos amigos, de tempos que os mortos ficavam em suas covas. Bem-vindos. Muito obrigado. Estou contando com vocês para ter mais uma boa noite de sono. Claro, eu vou atender o senhor hoje.
Durante a noite de vendas, Nylon entendeu muito do que ela estava perdendo durante todo esse tempo. A nostalgia dessas palavras, as histórias que cada um deles tinha e os produtos que cada um comprava. Ela pôde entender completamente os sentimentos que eles passavam. Até que um momento ela parou de entender. Então olhou para o seu tio, que estava conversando novamente ainda, mas agora ela não poderia entendê-los. Então ela tomou a única ação viável. Ela pegou mais sal e fuligem, segurou seu orbe querido na outra mão e proferiu mais uma vez as palavras: Idiom mentalis! E mais uma vez ela poderia entender eles. Mas, dessa vez, ela sentiu algo diferente. Quando ela usou as palavras pela primeira vez, ela sentiu como se fosse um véu fino, imperceptível ao olho, apenas ao tato. Mas dessa vez, alguma coisa estava dentro do véu com ela. Foi como se o véu criado pela magia dela também tivesse criado algo. 4 criaturas pequenas que voam debaixo do véu e são reveladas para o mundo. Nylon fica surpresa com essas pequenas criaturas e as vê claramente agora que saíram de seu véu. Elas têm 2 olhos compostos, um corpo redondo e engraçado, com vários pequenos tentáculos saindo dele. E os tentáculos têm uns espinhos que parecem afiados. Eles estão azuis como a noite e apavorados de Nylon. Assim que eles viram para ela, eles começam a voar para longe desesperados. Enquanto 3 deles só voam e somem na noite, um deles joga um jato escuro para cima de Nylon, que nem tem chance de reagir, ficando coberta de um fedor horrível. Enquanto isso, seu tio pula para o lado, desviando do jato e parando quando as pequenas criaturas foram embora. Enquanto isso, Nylon está encharcada de tinta viscosa, preta, com um cheiro horrível. Uma cara assustada, um pouco desesperada. Por que você arrombou, menina? O quê? O que raios aconteceu? O som de risadas cobrem a noite no tapete de venda da família élfica. Até os compradores estão rindo da má sorte da elfa, que ficara encharcada de um líquido gosmento, viscoso e fedorento. Alguns dizem que é nostálgico e outros só riem sem parar da menina, mas nenhum debocha dela. Um dos compradores aproxima sua mão de Nylon e o líquido começa a sumir, permitindo a ela ficar limpa sem demora, enquanto ainda estava sorrindo com a situação da elfa. Então a noite se passou, enquanto Nylon aprendia sobre essa nova magia e sobre quando ela ficava tendo esses efeitos estranhos de vez em quando. Ela foi aprendendo a conviver com isso. Durante as suas vendas, nos vários meses que eles ficaram na Cidade dos Mortos, Nylon aprenderia sobre várias magias. Conheceria vários compradores antigos que contavam histórias para ela sobre como eles acreditavam que existia um artefato mágico forte o suficiente para mudar o mundo novamente, que daria muito interesse para Nylon. Além de produzir gemas e tecidos, Nylon tinha outros 2 tios. Com eles a família estaria completa, quase completa. O casal de tios de Nylon era peculiar. Sua tia tinha cabelos verdes e olhos verdes, muito incomum aos olhos de Nylon, enquanto seu tio tinha um cabelo escuro curto, olhos escuros, mas uma massa corporal desproporcional com todos eles. A força dele era suficiente para levantar uma carruagem sozinho. Ou assim, Nylon acreditava. Certo dia que Nylon estaria de bobeira, quando estavam voltando para a cidade das Tulipas, para continuar negociando e transferir os produtos de uma cidade a outra, seu tio bombado se aproximaria dela e jogaria uma espada grande para ela, muito afiada, e brilhava no sol poente.
Sem nenhuma dúvida que ela era uma arma especial que refletia a imagem de Nilo de volta. Seus cabelos, que sequer tocassem fio, eram cortados, sem piedade. Pode-se dizer que nenhuma bainha seria resistente o suficiente para uma espada dessa. Ele tomaria os punhos e levaria para Nilo. Fonroi se aproxima de Nilo e fala: Quero ver essa lesminha. Já consegue viver por si mesma. Me ataca com tudo. Você vai arrepender de tio. Nada nesse mundo é mais certo que esses dois sairiam trocando golpes sempre que pudessem. O tio bombado de Nilo sempre diria que ela deveria ser forte o suficiente para nunca precisar de outra pessoa para dar conta do recado. Ela deveria pelo menos conseguir empurrar sua carroça caso ela fique atolada, ou carregar alguém que esteja ferido sem pestanejar. Corrida, agachamentos, levantamentos de peso e trocas de golpes eram comuns no dia a dia de Nilo, que apesar de reclamar que tem que fazer tanto esforço, não pulava um dia, porque sabia que um dia ela iria embora e não teria mais ele para ajudá-la. Uma carta chegou um dia para a família élfica. Era da criança mais velha que já havia saído da companhia antes mesmo de Nilo chegar. Ela dizia: Oi pai, oi mãe, como estão os tios Cortimo, Foroi e a tia Zari? Estou bem. Depois de ter passado pela cidade da Muralha Vermelha, segui sul até passar pelo Vale Venenoso. Vocês já foram lá? Eu tenho certeza que o tio Cortimo saberia me contar de lá. Conheci muita gente interessante e acabei fazendo um grupo até aqui. Nós acabamos ficando juntos de vez depois da viagem. E é verdade o que eles falam. Logo depois do Vale Venenoso, eu consegui ver a capital perdida no horizonte. Ela é realmente colossal, como vocês me contavam. Eu descobri algumas coisas interessantes que vocês me falaram mesmo. Eu estou escrevendo no 1500º ciclo da Lua. Espero que essa carta os encontrem bem com muita saúde. Agora eu vou seguir para a cidade do Ponto Relicário com meu grupo. Parece que eles podem ter uma maneira de sair dessa ilha. Quando eu sair daqui, eu vos escreverei outra carta. Descobrimos em uma ruína que pode existir um artefato que pode trazer os heróis de volta, abrindo um portal que eles sumiram. Parece que existiam pessoas realmente querendo abrir portais de novo e buscando os heróis. Também vi que existe um escudo que pode refletir qualquer magia lançada nele. Uma espada que pode cortar qualquer coisa e qualquer um. E por fim, um orbe que conjura uma quantidade absurda de energia que pode destruir qualquer coisa. Parece que muitos deles estão guardados nos escombros da capital perdida. Mas eu também descobri de mais um. A Mão de Ouro está escondida ao norte da cidade dos Gemosopalos, em uma cidade fantasma, e pelas gravuras aqui, eu acho que é a Mão de Eliminor. Talvez a tia Zyria tenha interesse. Por favor, converse sobre isso com ela. Talvez a companhia tenha algum interesse de buscar o item. Com carinho, da cidade da Floresta Sombria, de seu filho, Lothier. Agora que Nilo conheceria pela primeira vez o seu irmão mais velho, que nunca havia visto antes, e a vida que lhe segue é autossuficiente, interessante e incrível, inspirando-a a buscar as próprias competências para fazer sua história. Então ela sempre prestava atenção nas aulas de seu pai, até que chegou a um ponto que ele não conseguia ensinar mais nada a ela. Aprendeu a profissão de sua mãe, até que ela podia fazer todo o trabalho sozinha. Negociava os seus próprios produtos e ajudava na negociação do seu tio, fornecendo joias de grande beleza que diriam que eram merecedores da realeza, e por isso começou a ser conhecida como Imperatriz, que sempre tinha joias da realeza. Trocava golpes com seu tio bombado, que, satisfeito, decidiu presentear a ela a espada e uma armadura inteira, mas o corpo dela já era suficiente para aguentar o esforço. Aprendeu como a mente funciona e pode influenciar os outros a pensarem, apesar de ser perigoso às vezes. Sempre brincava com seus dois irmãos mais novos que olhavam para ela com grande admiração. E, no fim, aprendeu com sua tia que não importa o quão difícil fique, o caminho de casa sempre abrirá para ela. Por Eliminor,
o último deus dos elfos, olharia sempre em nome da tia dela. Mais uma vez, todos voltaram para a cidade dos mortos. Dessa vez, Nylon já saberia onde estavam e não seria pega na doce canção dos mortos. Nem viria assombrações em sua volta. Dessa vez, eles não fariam o caminho que ela fez por centenas de anos. Dessa vez, eles iriam até a cidade das gemas opalas, e por isso, ela teria uma chance única, nesses grandes anos, de seguir o caminho que seu irmão mais velho tomou, filho de seus pais adotivos. Agora, Nailo já é uma mulher linda, preparada, disposta e com todo o apoio da sua família. Agora ela tem sua própria carruagem, 2 mulinhas cujo nome está guardado com ela, força de vontade para sair e desbravar o mundo. Ela pode ver o carinho nos olhos de cada um e o amor que todos têm por ela. E agora ela deve seguir seu caminho. Trevor. Filha, vá bem. Lembre-se de tudo que você aprendeu. Você pode ir até onde quiser. Obrigado, papai. Vou guardar isso para sempre. Andrea, lembre-se de nunca deixar sua habilidade diminuírem, para vocês ensinar algum dia. Nilo, eu também seria uma professora tão boa quanto a minha. Pode deixar, mamãe. Zarya. Lembre-se que você sempre será vinda aqui. Vá bem, querida. Fonroy. Nunca pegue leve com qualquer outro que não seja seu tio. Escutou, Lesminha? Pode deixar, tio. Essa espada nunca vai ficar desafiada. Toma. Leva isso que vai te ajudar. A sua vassoura? Um presente estranho, mas vindo do seu tio Courtman. Não tem dúvidas que tem algum sentido. Talvez. Sim, ela vai te proteger quando preciso. Também, tia. Obrigado. E leve isso também. São 2 poções que vão te ajudar se tiver um perigo. Não se envergonhe de fugir. Fique viva. É o mais importante. Certo. Calma. Tchau, irmã. Um dia eu vou te encontrar lá fora. Zônia. Eu também. Eu não vou ficar para trás. Não. Vocês vão ter que ganhar uma do tio Foroi antes. Os 2 juntos. Ah, não! E dessa forma foi a despedida dessa elfa. O caminho entre a cidade dos mortos e a cidade de Gemopala existia um trevo muito antigo, que mal resta traços, mas a escavação persiste. Nailo sai em sua carruagem depois de abraçar e trocar palavras com toda a família, até com outras carruagens no comboio. A sua família andava com 4 carruagens e ela já trazia uma quinta desde a cidade dos mortos, já sentindo toda a ansiedade de ir embora. Quando mais tempo ela se movia no ambiente, mais longe a caravana gigantesca subia no horizonte. Agora ela nem sabe onde estão as carruagens de sua família, perto de todas as outras na caravana inteira. Mesmo assim, ela acena com um tchau para trás. E agora que se começa a história da comerciante viajante. A imperatriz que leva gemas lindas o suficiente a serem capazes de reizarem. Agora começa a história de Nilo, a imperatriz comerciante, a flor da noite. Fim.